Gênesis 3, 21 é a manifestação da graça de Deus em virtude do pecado do homem. Tá? É a manifestação da graça de Deus em virtude do pecado do homem. Ó, Hebreus, no capítulo de número 10, vem comigo, ó, se você puder ir, abre aí comigo, Hebreus 10. Hebreus, no capítulo 10, está escrito assim, ó, verso 4. Porque é impossível, Hebreus 10, 4. É impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. Ok? É impossível que o sangue dos bodes, dos touros e dos bodes tire o pecado. Ok? Então, verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma só vez. Então, diferente do corpo dos bodes, dos touros e dos bodes, que nunca podem tirar o pecado, ok? O sacrifício do corpo de Cristo, feito uma só vez, remove o pecado. Verso 11. Assim, todo sacerdote, a cada dia, ministrando, oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca podia tirar os pecados. Tá vendo? Então, o verso 11, né? Diz que os sacerdotes, a cada dia, ministrando, ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podiam tirar o pecado. Mas este quem? Jesus Cristo, cuja oblação foi feita uma só vez, como está no verso 10, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado na destra de Deus. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi eficaz para tirar do mundo o pecado. O pecado, tá? Lembre-se disso. O pecado e não os pecados. São coisas diferentes. Ok? O pecado. O sangue dos bodes não podiam tirar os pecados, no plural. O sangue de Jesus removeu o pecado, a maldição do pecado, no singular. E removendo a maldição do pecado, ele tira os pecados do mundo. Então, ele remove todos os pecados. Mas a gente fala do plural e do singular em um outro momento, tá? Voltando aqui para Gênesis, então, capítulo 3, verso 21, nós vemos aqui, então, que esses animais que Deus matou para Adão e para Eva cobriu o pecado de Adão e de Eva, mas não removeram. Então, até Adão e Eva só podem ser salvos por meio do sacrifício de Cristo. Pastor, mas como Adão e Eva podem ser salvos pelo sacrifício de Cristo, se Adão e Eva, quando morreram, Jesus nem sonhava em nascer, o verbo nem estava perto, faltavam, sei lá, 5.000 anos, 4.000 anos, quase, aproximadamente 4.000 anos ainda, para que o verbo se fizesse carne, para que Cristo encarnasse, para que Deus se fizesse carne. Ok? Bom, o sacrifício de Cristo, oferecido há pouco mais de 2.000 anos atrás, apesar de ter sido oferecido no tempo, ele foi oferecido por meio de um Espírito, que em Hebreus vai dizer que o sacrifício de Cristo foi oferecido por meio do Espírito Eterno. Então, esse sacrifício de Cristo, oferecido no tempo, foi introduzido na eternidade. E a partir do momento que o sacrifício de Cristo foi introduzido na eternidade, ele abrange, ele alcança, desde a eternidade passada até a eternidade futura, alcançando assim todo o tempo, toda a linha do tempo, passado, presente e futuro. Ou seja, lá na fundação do mundo, Cristo é um cordeiro morto. Mas se você voltar antes da fundação do mundo, Cristo é um cordeiro morto. Se você buscar na chave bíblica aí, no seu telefone, na Bíblia online, você vai ver que existe na Bíblia os dois versículos. Um versículo dizendo que Cristo é um cordeiro morto desde a fundação do mundo, e um outro versículo dizendo que Cristo é um cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. E Cristo também é um cordeiro morto há 2.000 anos atrás.
E Cristo é cordeiro morto hoje, agora, nesse exato momento. E Cristo é cordeiro morto daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos. E Cristo é um cordeiro morto na eternidade futura. Então, Cristo é um cordeiro morto desde a eternidade passada até a eternidade futura, pelo meio pelo qual ele ofereceu o sacrifício. Apesar do sacrifício de Cristo ter sido oferecido no tempo, aproximadamente há 2000 anos atrás, historicamente aí, aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, o sacrifício foi oferecido. Esse sacrifício foi oferecido por meio de um Espírito eterno. E sendo ele oferecido por meio de um Espírito eterno, ele vai abranger toda a linha do tempo. E ele vai salvar todos os que creram na revelação de Cristo. Porque cada pessoa teve uma revelação diferente de Cristo. Aqui, Adão e Eva estavam tendo uma revelação de Cristo. É claro que eles não estavam enxergando Cristo na sua plenitude, manifestação e revelação, como nós hoje vemos. Hoje nós vemos a Cristo na sua plenitude, manifestação e revelação. Por isso, ok? Nós podemos falar de Cristo de maneira que os homens do passado não puderam falar. Nós podemos ver a Cristo de maneira que os homens do passado não puderam ver. Por isso vai estar escrito lá em Hebreus, no capítulo 13, em Mateus, capítulo 13, que muitos profetas e justos desejaram ver o que nós vemos e não viram. Desejaram ouvir as palavras que ouvimos e não ouviram. Por quê? Porque o que eles queriam ver e o que eles queriam ouvir era sobre o Cristo revelado. Mas a eles não foi dada essa graça. E eles não puderam ver o Cristo revelado. Eles puderam ver apenas as sombras de Cristo. Ou seja, os prelúdios de Cristo, os anúncios de Cristo, ok? Vocês estão conseguindo entender ou não? Então, Cristo, ele foi revelado como cordeiro, como touro, como novilho, como bode emissário, como bode, como o bode emissário que era enviado para o deserto, né? Como o bode do sacrifício. Ele foi revelado de inúmeras maneiras. E as pessoas que creram naquela revelação que tinham, elas ganharam o direito da substituição, da remoção do primeiro para o estabelecimento do segundo. O que é o primeiro? O primeiro é a sombra. Então, quando eu acreditei na sombra, lá na velha aliança, no velho pacto, Deus me justificou pela fé, ok? Pela fé que eu tive na sombra do cordeiro. Por exemplo, Abraão, em Gênesis capítulo 15, ele foi justificado pela fé. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Abraão, em Gênesis no capítulo 15, ele foi justificado pela fé. Preste atenção. Eu vou pegar o versículo aqui, ó. Gênesis, no capítulo de número 15. Gênesis, no capítulo de número 15 e verso de número 6. Olha isso. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Veja, Jesus Cristo não era uma revelação clara, plena, como ele é hoje para mim e para você. Ele não era para Abraão. Mas Abraão creu na sombra. Abraão creu naquilo que a ele foi revelado. E porque ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Ok? Então, o que aconteceu? Lá na frente, haverá uma substituição. Vai haver uma mudança de sacerdócio, vai haver uma mudança de lei e vai haver uma substituição da sombra pela realidade, do primeiro pelo segundo. Então, vamos voltar em Hebreus. Esse texto de Hebreus, capítulo 10, é um texto revelador, ok? Hebreus, capítulo 10, é um texto revelador. Eu vou dizer de novo. Hebreus, capítulo 10, é um texto revelador, porque ele nos mostra, ok? De forma poderosa, essa substituição, ok? Essa substituição. Ó, Hebreus capítulo 10, verso 4. Em diante, eu vou ler. Porque é impossível que o sangue dos bodes, dos touros, dos touros e dos bodes tire o pecado. Como assim? É impossível? Se eu pratiquei os sacrifícios que a lei de Deus ordenava.
né? E agora você está me dizendo que é impossível que o sangue dos touros do bode tire os pecados, ok? Por isso, entrando no mundo, diz, quem entrou no mundo? Jesus entrou no mundo, ok? Sacrifícios e ofertas não quiseste. Jesus está dizendo, Jesus está falando. Quando Jesus entrou no mundo, ele falou para o Pai, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas corpo me preparastes. Corpo, ou seja, o Senhor não quis o corpo dos touros e dos bodes, mas o Senhor me preparou um corpo que é agradável a ti, um corpo que é aceitável a ti, ok? Observe o verso 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então, eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. E venho para quê? Para fazer a tua vontade, ó Deus. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. No princípio do livro está escrito de mim. Onde? Gênesis 3, 21. Está vendo aqui? No princípio do livro está escrito de mim. Onde? Gênesis 3, 21. Então ele está revelando que desde o princípio o pecado será removido pelo sangue de um sacrifício, de um cordeiro inocente, ok? De um animal inocente. O sangue derramado de um animal inocente, pelo sacrifício da carne de um animal inocente. Ok? Preste atenção aqui. Preste atenção. Verso 8. Como assim diz, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradastes, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis que aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Preste atenção na substituição. Tira o primeiro, verso 9, para estabelecer o segundo. O que é o primeiro? A sombra. O que é o primeiro? Os símbolos. O que é o primeiro? Os animais que eram sacrificados como anúncio de Cristo, como proclamação de Cristo, como um presságio do Cristo que viria, ok? Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é o segundo? O Cristo real, a realidade, o Cristo verdadeiro. Então, veja aí comigo no capítulo 10 de Hebreus, no verso 9. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Então, há uma substituição. Vocês estão prestando atenção aí, gente? Vocês estão conseguindo pegar? Fala alguma coisa que vocês estão pegando aí. Há uma substituição. E se você vier aqui em Hebreus 7, você vai poder descobrir com que autoridade Jesus faz essa substituição. Observe isso aqui. Em Hebreus 7, você vai ver com que autoridade ele faz essa substituição. Verso 12. Olhe como está escrito. Verso 12. Olhe bem. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança de lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual nunca ninguém serviu ao altar. Ok? Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá. E concernente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdote. Então aqui está dizendo o seguinte, havendo a mudança de sacerdócio, faz necessariamente a mudança de lei. Já que o sacerdócio agora não é mais levítico, o sacerdócio é de Cristo, ok? Há uma mudança de lei. Por isso, com essa autoridade da mudança de lei, que ele faz a substituição do primeiro, ou seja, da sombra pelo segundo, a realidade, ok? Mas aí alguém vai dizer, mas como assim? O nosso Senhor é da tribo de Judá. E dessa tribo, ninguém nunca falou com respeito ao sacerdócio, ok? Moisés nunca falou, ninguém nunca falou, ok? Olha isso. Mas o verso 9 vai dizer isso aqui, ó. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Porque estando esse ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, preste atenção, dizimou. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque.
e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Ou seja, era necessário que um outro sacerdote fosse chamado para administrar o sacerdócio, mas esse sacerdote não podia ser da casa de Arão, não podia ser da mesma ordem de Arão, do sacerdócio levítico, porque o sacerdócio levítico a ninguém aperfeiçoou, ok? A ninguém aperfeiçoou. Agora, no capítulo 5 de Hebreus, ok? Olha isso. Verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Tá? Verso 10. Chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E por que Cristo teve que ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque ele vinha da tribo de Judá. E da tribo de Judá, você não podia ser um sacerdote levita. Porque para ser um sacerdote levita, você tinha que ser da tribo de Levi. Mas como ele era da tribo de Judá, então ele precisou ser levantado segundo a ordem de Melquisedeque. E sendo ele levantado segundo a ordem de Melquisedeque, ele pôde aperfeiçoar para sempre todos aqueles que eles se achegam. E pôde haver a substituição da lei. E havendo a substituição da lei, houve a remoção do primeiro, do símbolo, da sombra, para o estabelecimento do segundo, do verdadeiro, do original. Vocês estão aí ou não? Então, Gênesis, no capítulo 3, volte lá, verso 21, nós estamos falando de Adão e Eva recebendo, pela graça, a salvação de Deus, pela sombra de Cristo, nos animais sacrificados. Ok? Nós estamos falando de Adão e Eva recebendo perdão de pecado, salvação, por meio da sombra de Cristo. Ok? Por meio da sombra de Cristo, ou seja, o símbolo de Cristo, ok? É pela graça. Esse símbolo vai ser removido quando o sacrifício de Cristo foi introduzido no tempo por meio do Espírito Eterno e pelo Espírito Eterno introduzido na eternidade. Então, pode ser trocado, substituído o primeiro pelo segundo. Remove-se a primeira ordenança, remove-se o primeiro sacerdócio, o sacerdócio levítico, que é um sacerdócio que só tem poder no tempo, para estabelecer o segundo, que é um sacerdócio que tem poder na eternidade. Por quê? Porque de Levi se levantou os sacerdotes, que eram sacerdotes em um santuário terreno, mas a Cristo, se levantou um sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que é sacerdócio no céu. Então, Levi era ministro de um sacerdote, era ministro de um santuário terreno. Levi era ministro de um santuário terreno. Cristo é ministro de um sacerdócio celestial. Eu vou ler também em Hebreus 8, antes da gente voltar aqui para o Gênesis 3, 21, só para você entender. Eu não tinha que estar falando isso aqui, porque a gente está entrando muito profundo no segundo dos 7 níveis de interpretação da palavra, e você sabe que tem muita gente que não suporta, não aguenta, né? Então, eu estou aqui meio empolgado, porque eu estou feliz com vocês, e até orgulhoso de vocês nesses 2 dias. Então, eu estou aqui falando até coisas que não deveria estar falando ainda, né? Porque muita gente ainda não consegue pegar. Mas Hebreus capítulo 8, verso 1, olha como está escrito. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra da majestade. E ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual fundou o Senhor e não o homem. Porque, olhe bem, todo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, esse também tinha que ter algo que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés, estando para acabar o tabernáculo, foi divinamente avisado, olha, fazer tudo como o modelo que no monte se te mostrou. Então, olha o que está sendo dito. Cristo é um sumo sacerdote que ministra em um santuário celestial. Por isso, tudo que Cristo ministra é eterno de uma só vez. Porque ele ofereceu no tempo um sacrifício que foi oferecido por meio do Espírito Eterno, introduzido à eternidade. Introduzido à eternidade. Vocês estão conseguindo entender ou não? Introduzido na eternidade.
E esse sacrifício introduzido na eternidade, ok? Foi oferecido por um sumo sacerdote que está sentado nos céus, à destra da majestade. Tudo que ele faz lá, ok? É eterno. Então, tudo que esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque faz no céu, num santuário verdadeiro feito por Deus e não por mão de homens, é eterno também, ok? Não pode ser quebrado. Diferente do sacerdócio levítico, cujos animais cobriam o pecado de tempo em tempo. O de Cristo tira o pecado de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo tira o pecado de uma vez por todas. Os dons que Levi oferecia, os presentes que Levi oferecia a Deus, ou seja, cobriam o pecado por algum tempo. Mas o presente que Cristo ofereceu a Deus cobre o pecado, não, remove o pecado, perdão, tira, não cobre, tira o pecado para sempre. Ok? Então, Gênesis 3:21 está falando disso. Ok? Agora, preste atenção, tem que pegar leve, porque o pessoal não aguenta. Preste atenção. No advento do pecado do homem, nós vemos 4 participações. Do homem e da mulher, da serpente ao animal selvático e da serpente ao diabo. E Deus dá 4 sentenças. Uma para o homem, outra para a mulher, outra para o animal selvático e outra para a serpente ou diabo. Ok? Então, observe aqui. Observe isso. Deus pergunta no verso 9 do capítulo 3 para Adão: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo porque estava nu, me escondi. Então, presta atenção. O medo é um espírito que teve acesso à personalidade do homem no advento do pecado. Eu vou dizer de novo. O medo é um espírito que teve acesso à personalidade do homem no advento do pecado. Porque olha como está escrito. Deus disse assim, ó: eu não vos dei espírito de medo, ok? Eu vos dei espírito de valentia, espírito de coragem. Eu não vos dei espírito de medo. Ou seja, o medo é um espírito que acessou a personalidade do homem, ok? No advento do pecado. Então, esse é o primeiro ponto aqui que nós temos que entender. Verso 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que eu te ordenei, não comesses? Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que eu te ordenei que não comesses? Ok? Olhe bem isso. Olhe bem isso. Comestes da árvore que eu te ordenei que não comesses? Ok? Então a resposta de Adão é essa, ó. Então disse Adão, verso 12: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então o que Adão faz? Adão transfere culpa. Ok? Adão transfere culpa. E ele transfere a culpa para quem? Ele diz: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, ele transfere a culpa do pecado para Deus. Ele transfere a culpa do pecado para Deus. O que ele está dizendo? Se o Senhor não me tivesse dado essa mulher, estaria tudo em paz aqui. Mas a mulher que o Senhor me deu por companheira, me deu da árvore e eu comi. Então, como Adão transferiu a culpa para a mulher, Deus vai falar com a mulher. Ok? Verso 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor à mulher. Então Deus vai falar com a mulher. Quando Adão transfere a culpa para Deus, dizendo que a causa do seu pecado foi a mulher, Deus vai falar com a mulher: por que fizestes isso? Aí a mulher também transfere culpa. A mulher também transfere culpa. Para quem que a mulher transfere culpa? A mulher também transfere culpa para Deus. Porque o que a mulher vai dizer? A serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, quem criou a serpente? Deus. Então a culpa é de Deus. Porque se Deus não tivesse criado a serpente não teria me enganado, eu não teria comido. Então, entenda isso aqui, ó.
Eu vou abrir os comentários para você escrever essa frase aí, ó. Escreva essa frase. Não fique aqui nos comentários se distraindo. Escreva essa frase aqui, ó. Escreva essa frase, ó. Todas as vezes que eu tento justificar o meu pecado, eu condeno a Deus. Pecados não podem ser justificados. Pecados precisam ser confessados. Então, escreva essa frase. Todas as vezes que eu tento justificar o meu pecado, eu condeno a Deus. Na tentativa de Adão de justificar o seu pecado culpando a mulher, ele condenou a Deus que lhe deu a mulher. Na tentativa da mulher de justificar o seu pecado culpando a serpente que a enganou, ela condena a Deus que criou a serpente. Ok? Então, toda justificativa de pecado condena a Deus. Como é que está escrito lá em Jó? Como está escrito lá em Jó, no capítulo 40, verso 8? Eu vou ler lá em Jó, no capítulo 40, verso 8, para que você possa entender. Jó 48. Jó 48. Eu vou ler aqui, ó, livro de Jó, capítulo 40, verso 8. Peraí. Eu vou ler aqui, peraí, Salmos, vou voltar um pouquinho, Jó, capítulo 40 e verso 8. Olha como está aqui, ó. Porventura, também tornarás vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Então, Jó 48, Deus diz, porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Vai fazer como Adão? Vai fazer como Eva? Vai fazer? Você vai, para se justificar, me condenar? Deus perguntou para Jó. Era uma pergunta. Por quê? Por que disso? Por que de Jó 48? Porque toda tentativa de justificar o pecado condena a Deus. E eu vou dizer de novo. Toda tentativa de justificar o pecado condena a Deus. Anote essa frase aí nos comentários, por favor. Toda tentativa de justificar o pecado condena a Deus. Jó 48, porventura tu me condenarás para te justificares? Ok? Porque quando Adão diz, a mulher que me desse por companheira, condenou a Deus. Quando a mulher diz, a serpente me enganou, condenou a Deus. Adão tinha que ter dito, eu pequei. E toda a história da humanidade se resolveria ali naquele mesmo dia. O perdão e a graça de Deus se manifestariam naquele mesmo momento. Mas vocês já notaram que o perdão e a graça de Deus não pode ser manifestado a quem não reconhece os seus pecados. Ok? Porque se pelo Espírito Santo nós não somos convencidos do pecado, Deus não pode derramar sua graça e seu perdão sobre nós. Mas quando somos pelo Espírito Santo convencidos do pecado, então o perdão e a graça de Deus derramam sobre nós. A graça de Deus e o seu perdão, né? Nessa ordem. A graça e perdão. Primeiro o favor, depois o perdão. Então Deus libera o seu favor, ou seja, ele me ama mesmo estando eu chafurdado lá na lamaçal do pecado, e ele me concede o seu favor, a sua graça. Ok? A sua graça e o seu favor, né? Que é a salvação e o perdão dos pecados, mesmo depois que eu sou salvo, quando eu erro, eu tenho os meus pecados perdoados mediante a confissão e arrependimento desses pecados. E eu tenho esses pecados perdoados por Deus e não vou responder por eles. Ok? Porque eles são lançados no mar do esquecimento. Isso é o poder do Evangelho. Isso é o poder magnífico do Evangelho. Esse é o poder simples e sublime do Evangelho. Vou dizer de novo. Esse é o poder simples e sublime do Evangelho. Mesmo havendo sido eu resgatado por Cristo. Se peco, confessando o meu pecado e deixando, ok? Eu recebo de Deus perdão desse pecado, ok? E ele é lançado no mar de esquecimento, eu não respondo por ele, ok? Já que eu não posso sacrificar um Cristo toda vez que eu peco, como antigamente eles sacrificavam um animal todas as vezes que cometiam um grave pecado. Vocês estão conseguindo entender aqui ou não? Então vão ser dadas 4 sentenças, uma para o homem, uma para a mulher, uma para a cobra, o animal selvático, e outra para a serpente, o diabo. Então, olhe bem, verso de número 14. Porquanto Deus disse à serpente, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizestes isso, maldita será mais que toda a fera do campo. Isso aqui é a cobra, o animal selvático. Mais do que todo animal do campo. Esse é o animal selvático. Sobre o teu ventre andarás. Aqui é o animal selvático. Dessa vírgula para frente, já não está mais falando com a cobra, o animal, está falando com o diabo. Ó, e pó comerás todos os dias da tua vida.
Está falando com a cobra o animal... Está falando com a cobra a antiga serpente. Não com o animal selvático, mas com a antiga serpente. Então, qual é a sentença para a cobra o animal selvático? Porquanto fizestes isto, maldita serás mais do que toda a fera do campo, mais do que todos os animais, e sobre o teu ventre andarás. Agora, sobre a serpente chamada diabo, qual é a sentença? Olha isso. Presta atenção. Pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, essas duas partes está falando com a antiga serpente chamada o diabo. Porque serpente, você sabe, não come pó. O que serpente come? Serpente se alimenta de pequenos frutos, de pequenos animais. E algumas serpentes se alimentam até de grandes animais, né? Existem serpentes que comem bezerros. Existem serpentes que comem bezerros, né? Bezerros de pequeno porte. Então, quem se alimenta do pó da terra é o diabo. Agora, como você entende isso? Pelo verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste tomado. Porquanto és pó. Quem é pó? O homem é pó. E em pó te tornarás. Então, o que alimenta o diabo? As obras da carne do homem. Toda aquela lista que Paulo escreveu lá em Gálatas. O Satanás é alimentado pelas nossas obras da carne. Gente, Satanás é alimentado pelas nossas obras da carne. Veja se você entende isso. Satanás é alimentado pelas nossas obras da carne. Satanás é alimentado pelas obras da nossa carne. Satanás é alimentado pelas obras da nossa carne. Alguém está conseguindo entender isso? Satanás é alimentado pelas obras da nossa carne. Ok? Então, a serpente, o animal selvático, recebeu uma sentença, mas o diabo recebeu outra sentença. Ok? O diabo recebeu outra sentença. Outra sentença. Quem está pegando? Está conseguindo entender, gente? Verso 16, agora, é a sentença para a mulher. No verso 16 está a sentença para a mulher. Essa sentença para a mulher, ela é curiosíssima. Pouquíssimos líderes religiosos falam sobre essa sentença. Pouquíssimos estudiosos falam sobre essa sentença. Pouquíssimos comentaristas falam sobre a sentença da mulher. Mas vamos lá. Presta atenção. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Ou seja, falando da dor do parto. E a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos. Ou seja, multiplicarei a dor do parto. Ou seja, quando ela tinha parto, né? Se ela tivesse parto antes de pecar, ela já sentiria dor. Mas Deus está multiplicando a dor. Lembrando que não tem como multiplicar do zero. Se Deus está dizendo, vou multiplicar a dor, porque o parto da mulher já era com dor. Ok? Mas essa dor foi multiplicada. Essa dor foi potencializada. Essa dor foi aumentada. Multiplicarei grandemente a tua dor. Grandemente. Ela foi multiplicada grandemente, muitas vezes. E a tua conceição com dor dará a luz ao teu filho. O teu desejo será para o teu marido. Entende? Entenda isso, entenda isso. Por causa dessa frase, ó, o teu desejo será para o teu marido, de novo. Por causa dessa frase aqui, ó, o teu desejo será para o teu marido, é que lá no Oriente Médio, e em muitos países muçulmanos, e até no meio de alguns ortodoxos, se entende, os radicais, que a mulher não pode ter desejo, ou prazer na relação sexual. Esse teu desejo aqui é desejo sexual. O teu desejo será para o teu marido, ou seja, o homem pode ter desejo e a mulher não. É assim que eles interpretam. E em alguns lugares, as mulheres, ainda na adolescência, elas são mutiladas. Mutiladas. O seu clítoris é arrancado, é mutilado, né? Para que elas não tenham prazer sexual. Então, em muitos lugares, em muitos países, ok? As mulheres são mutiladas por causa dessa frase, porque se entende que essa é uma sentença de Deus para a mulher. Os menos radicais vai entender como
alguns judeus ultra-ortodoxos que o marido pode ter prazer na relação sexual, a mulher não pode. Ok? Apesar deles não mutilarem a mulher, eles têm relações sexuais com ela de maneira que elas não têm prazer. É triste, mas por mais que isso seja assim escandaloso, assombroso, existem muitas nações onde as pessoas interpretam o texto dessa maneira. O teu desejo será para o teu marido, e este te dominará. E é por isso que em muitos países, como nos países muçulmanos, o homem, pela lei Sharia, tem o poder. E aqui, ó, vou pegar para você aqui, ó. Pra você não dizer que eu estou conversando fiado sem saber o que estou falando. Ó, presta atenção. Vou pegar aqui para você ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Eu li. Ok? Eu li. E leio. Presta atenção. Eu li e leio. Tá? Aqui, ó. Eu li e leio. Então, para entender. Ok? Em muitos países, e ele te dominará, dá ao homem o direito de bater na sua mulher, de disciplinar a mulher com chicotadas, com chibatadas, ok? Ele vai fazer ou com varas, ou com chicote, ou com um chicotinho, ou com varas, com um chicote de couro, ou com vara. O homem pode disciplinar a mulher, tanto com chicote como com vara, tá? Por causa desse, te dominará. E ele pode bater, ele pode disciplinar, e a mulher não pode sequer denunciá-lo para a polícia. Porque se ela for denunciar na polícia, a polícia pega ela, leva de volta para casa e devolve para o cara. E ela não tem poder em alguns países, elas não têm direito de dirigir, elas não podem aprender a ler e escrever, elas não podem... Aliás, lembra da Malala? Lembra da Malala? A Malala levou um tiro na cabeça porque queria aprender a ler e escrever e estava incentivando outras crianças, outras meninas do povo dela a também aprenderem a ler e escrever. E ela levou um tiro na cabeça. Ok? Então, lembre-se disso. Então, essa é a sentença para a mulher. No verso 17, é a sentença que Deus dá ao homem. Qual é a sentença que Deus dá ao homem? Presta atenção. E a Adão disse: porquanto desses ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Observe isso. Espinhos e cardos também te produzirá. Então, a terra não produzia nem espinho nem cardos, ok? E no suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Ok? E ao pó tornarás. Então, essa é a sentença do homem. Qual é a sentença do homem? Presta atenção. A terra ficou maldita por causa do homem. Verso 17. Maldita é a terra por causa de ti. Segunda consequência aqui da sentença do homem. Com dor comerás da terra. Ou seja, tem que sentir as dores de um dia fadigante de trabalho. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Não existe pão sem suor. Ok? Até que tornes ao pó. Ou seja, a morte. Então, essa aqui é a sentença. Voltar para o pó. Morrer. Né? Então, nós vemos aqui as 4 sentenças de Deus para os 4 seres que participaram, para as 4 personagens que participaram da queda do homem. O homem, a mulher, a cobra, o animal selvático, e a cobra, o diabo. Quem entendeu até aqui? Bom, por hoje eu vou parar por aqui, nós já até passamos do horário. Nós estamos todos os dias passando do horário, né? Porque tá legal, porque tá gostoso aqui, vocês são incríveis, entendeu? Eu tô acabando passando do horário aqui um pouquinho, porque vocês estão muito incríveis. Mas eu acho que ninguém tá gostando, porque não tem ninguém curtindo, não tem ninguém comentando nada. Fez sentido para vocês? Conseguiram compreender aí sobre as 4 sentenças na queda do homem? Para o homem, para a mulher, para o animal selvático e para a antiga serpente chamada o diabo? Deus sentenciou os 4. Uma sentença diferente para cada um. Está fazendo sentido para vocês? Quem está conseguindo entender? É importante que você me dê esse feedback, se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo entender. Porque deixa eu guardar aqui de volta os meus textos árabes aqui, né? Do Corão. Ó, vou guardar de volta aqui. Esses textos árabes. Eu tenho aqui também a
aleixaria deles, né? Tem aleixaria aqui também. Mas, olhe bem, então, nós vimos aí as 4 sentenças. Passei para você as 4 sentenças. Eu sei que pouquíssimas vezes na igreja eu ouvi qualquer coisa a respeito disso. Pouquíssimas vezes na igreja, não sei você. E todas as vezes que eu ouvi, gente, não chegou nem perto dessa visão que eu consegui ter aqui com a leitura desses textos. Entende? Com a leitura aqui desses textos. Esse Gênesis capítulo 3 é um capítulo a ser estudadíssimo. Estudadíssimo, profundamente. Dias e dias e dias. Precisamos estudar esse capítulo. Então,